Sente-se aí no seu lugar e abra a sua Bíblia no capítulo de número 23 de Provérbios. Vamos começar por aqui. Aplica o teu coração ao quê? A que nós temos que aplicar o coração? A disciplina ou a instrução ou ensino, tanto é a palavra, é a mesma coisa, né? Ele diz: e os teus ouvidos as palavras do conhecimento. Por que o profeta Oséias disse que o povo de Deus sofre? Ou em outras palavras, o conhecimento não está à disposição do povo de Deus? Está. Mas o povo de Deus está aplicando o seu coração a aprender, permitindo ser ensinado. O coração do povo de Deus, em outras palavras, é disciplinado. Então veja bem, o problema, ele nunca esteve com Deus. Pelo contrário, eu costumo dizer que Deus sempre, desde que o mundo existe, e há muitos e muitos anos, o povo judeu, por exemplo, conta 5.779, acho que o Leandro saiu daqui, o Leandro acho que lembra disso. Outro dia atrás eu mandei para ele no calendário aí, acho que eles 8.700 alguma coisa. Eles contam esse tempo da existência, né, da humanidade. Mas, veja bem, vamos colocar 5.000 anos. Então o problema é que Deus tem passado 5.000 anos e Ele deixou à disposição do ser humano, do homem. Ele deu as instruções, Ele deu as orientações, tanto que Deus instruiu que Adão teve a capacidade e o discernimento de colocar nome em todos os animais. Então Adão não era um qualquer. Adão tinha a capacidade de discernir todas as coisas. O missionário Soares, por exemplo, eu nunca mais esqueci quando ele falou, que ele disse assim: quando Deus fez o homem, fez a mulher, Ele fez eles tão perfeitos que se tivesse algum defeito, Ele teria consertado na hora. E não havia nenhum defeito no ser humano. Mas nós vemos que os defeitos começaram a aparecer somente depois que o homem não aplicou o seu coração nem ao conhecimento que ele tinha recebido e nem tampouco a buscar o conhecimento que ele perdeu. Você pode ver, por exemplo, tem pessoas, eu sou capaz de afirmar isso aqui sem medo nenhum de errar, que você um dia adquiriu um certo conhecimento, você que fez uma faculdade, você que fez até um curso. Mas como você não se manteve constantemente relembrando o que você aprendeu, você esqueceu até uma receita de algo que um dia você fez e que todo mundo comeu e gostou. Mas como você largou ela para lá, você diz assim: eu não sei nem fazer isso hoje mais. Por quê? Você sabia. Por que você não faz mais? Porque aquilo não ficou no seu coração, não era prioridade para você. Isso aqui, às vezes, é o que se chama disciplina. Para a gente, por exemplo, você pode ver que isso é uma coisa. Eu estava sexta-feira em casa com a minha mulher e tinha uma visita em casa. E essa pessoa estava falando de uns hábitos que ela tem. E a gente estava
conversando, ela foi e me disse assim, é porque a minha filha tinha falado com ela que eu quase não paro em casa, que eu não fico, que a minha vida é muito corrida. Ela me perguntou, fui e contei para ela. Ela olhou para mim e disse assim, como é que o senhor aguenta isso? Eu falei, olha, tem 23 anos que eu faço isso. Ou eu faço isso, ou há 23 anos atrás eu não existiria mais. Essa chama-se a dor da disciplina. Se eu quiser, por exemplo, aprender alguma coisa, saber alguma coisa e ter alguma coisa da parte de Deus, eu preciso ter disciplina. Às vezes as pessoas, elas dizem assim, eu não tenho tempo. Tem. Nós é que gastamos ele com outras coisas. Deus nos dá 24 horas todos os dias. O que nós fazemos com ela? Eu estou muito cansado, eu tenho muita ocupação, eu tenho muita coisa, eu não tenho tempo para oração. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para vir à igreja. Eu não tenho tempo, pastor, para poder assim fazer uma pesquisa, estudar um determinado assunto. Eu não tenho tempo para isso. Não. Sabe qual é o nosso problema? É a disciplina. Quer ver uma coisa? Você já viu que até para comer nós não temos disciplina? Como assim? Não estou falando de quem come muito não, irmão. Calma. Nós não temos um horário determinado para as nossas alimentações. Nós comemos quando der, a hora que der. Porque, o que é isso? Falta de disciplina. Nós não temos um programa de atividade física. Nós fazemos o dia que der. O dia que der eu faço. Se der, eu vou fazer uma caminhada. Se não der, eu não faço. Se der, eu vou. Se não der, não. Nós não temos disciplina. Mas é complicado, pastor, a gente fazer uma coisa assim. Mas essa é a dor da disciplina. Ela vai doer. Como, por exemplo, olha, eu estava há um tempo atrás, eu vou te falar sinceramente, eu pensei, aliás, alguns tempos depois, que eu não ia demorar muito morrer, não. Eu ia morrer rapidinho. Por quê? Porque eu acho que eu já estava quase morto. Como assim? Fisicamente. Eu não tinha ânimo para mais nada. Não é o meu espírito, não, é meu corpo. Meu corpo pesado, sem atividade nenhuma, e eu me lembrava assim, caramba, um dia eu fui quase um atleta de futebol profissional. Um dia eu tive um corpo que eu caminhava e eu não sentia mais as minhas pernas, os meus pés tocarem ao chão, porque eu não tinha um peso sobre o meu corpo que as minhas pernas não aguentassem. Tanto correr quanto caminhar, fazer qualquer atividade física e não sentia nenhuma dor daquilo. Por quê? Porque eu tinha disciplina. Todos os dias eu ia para o campo de futebol e treinava 3 horas seguidas, isso de segunda a sexta-feira. Eu tinha disciplina. Doía? Mas doía. Então, o que eu fiz? Eu falei, ou eu tomo atitude agora, tanto é que quando as pessoas olham para a gente, elas olham e dizem assim, pastor, aconteceu alguma coisa com o senhor? Por quê? Porque o senhor está emagrecendo, o senhor está diferente, o senhor está doente? Ou eu tenho que esperar a doença chegar? Eu tenho que esperar que aconteça, né, um AVC? Eu tenho que esperar que aconteça o surgimento de uma diabetes? Eu tenho que esperar que aconteça o surgimento de um câncer para que eu possa adotar
Disciplinar o meu corpo em relação a uma situação como essa, a mesma coisa. Às vezes as pessoas olham e dizem assim, eu não sei como é que o fulano aguenta isso. Meu filho, isso chama-se disciplina. Não é fácil, vai doer. Dói, mas é necessário. Por quê? Porque quem não ouve e quem não segue aplicando a disciplina na sua vida, vai ouvir a dor do arrependimento. Sabe qual é a dor do arrependimento? Por que eu não fiz? Quando eu tive tempo para fazer. Por que eu não fiz? Tem pessoas que dizem assim para mim, pastor, por que eu não vim para Jesus antes? Porque você não quis. Porque Jesus sempre foi atrás de você, onde você estava. De uma maneira ou de outra. Ah, mas eu não tinha tempo. Tinha. Você não tinha, era disciplina. Mas tempo você tinha. Tanto é que Isaías ele diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Então Isaías está falando, tem tempo para isso. O que você pode não querer é disciplinar a sua vida para estas coisas. É por isso que às vezes nós, muitas vezes, passamos pela vida, se não for com a dor da disciplina, para depois você ter e desfrutar disso, se não for nessa dor, você vai ter a dor do arrependimento. E talvez a dor da disciplina vai doer, mas você aplicando ela na sua vida, depois ela vai lhe dar o prazer. Muitas vezes, por exemplo, só para poder falar para você o que é a disciplina. Eu chegava aqui na igreja, eu até falava com alguns irmãos, vocês não se importam se eu gemer, não. Por quê? Porque eu estava sentindo dor, meu irmão. Dor para tudo quanto é coisa. Quando eu comecei a fazer, por exemplo, exercícios físicos, parecia que aquilo ia me matar. Não ia me matar, não. Eu sabia que não matava, que eu já tinha feito outras vezes. Eu não morri. E exercício físico não mata ninguém. Como dieta não mata ninguém. Né? Mas vai eliminar os pesos, vai eliminar as gorduras, que depois, lá na frente, num AVC, o camarada vai falar, por que eu não parei com isso antes que essa coisa me acontecesse? Ah, pastor, mas comer é tão gostoso. Pois é, mas se a gente não disciplinar antes, a comida mata. Como o médico disse assim, olha, pastor, tem gente que suicida com arma de fogo, tem outros que suicida com arma branca, e tem gente que suicida com garfo. Por quê? Porque vive para comer e não come para poder viver. Então, o que acontece? O que ele está falando? Está faltando. E eu disse, fale mais, Jeová, use a mula, porque o cara nem era crente. Que vergonha que me deu aquilo. Eu saí de lá e falei assim, não, agora eu vou tomar vergonha, eu vou me aplicar. E eu comecei, esses dias mesmo eu estava com a minha esposa na rua, eu disse para ela, eu já estou começando a ficar como eu era antes. Ela disse, como assim? Porque agora eu já estou caminhando, e apesar do meu peso, eu não ter o peso que eu tive lá antes, mas eu vou chegar lá, aquele cara vai voltar. Aí, eu já estou andando, eu já não sinto mais o peso do meu corpo nos meus pés. Agora, quanto isso doeu? De chegar em casa, às vezes, e passar um gel, passar alguma coisa, e sentir vontade de tomar algo para aliviar aquelas dores, e o camarada diz para mim, não tome, não beba, isso vai prejudicar outros órgãos do seu corpo, deixa doer, o corpo é assim mesmo. Tanto é que eu olhei para ele e disse assim, eu brinquei com ele e falei assim, olha, academia é igual à morte. Ele olhou assim para mim. Por que, seu Carlos? Eu falei, porque cada um tem que enfrentar a sua hora sozinho.
né? Cada um tem que fazer a sua hora, você tem que ir lá sozinho. Outro não pode, você não pode falar assim, vai lá para mim. Não, você tem que fazer. Eu tenho que fazer. Então, quando eu comecei, até eu me ajeitar e falar assim, não, eu vou todos os dias. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu vou todos os dias. Aí tem dia que eu levanto mais cedo, aí tem dia que eu vou à tarde, tem dia que eu vou de manhã, tem dia. Eu só não fui de noite ainda. Acho que eu não fui de noite, não fui ainda não. Mas isso para quê? E tem dia, meu irmão, dá uma preguiça, dá um desânimo, dá uma vontade. Hoje eu não vou, não. Eu vou deitar aqui na rede. Um dia só não vai ter problema. E Deus diz assim, levanta e vai. Por quê? Porque se você não fizer, isso vai doer agora, mas vai te dar prazer depois. Se você não fizer isso agora, isso vai doer depois, como o médico disse assim para mim. Só não tem tempo, não, pastor? Eu falei, tem não. Ele falou assim, então quando o senhor estiver em cima de uma cadeira de roda, o senhor vai ter tempo para muita coisa. Só que aí você não pode mais fazer. Está entendendo o que é a dor da disciplina? É a mesma coisa, irmãos. Muita gente hoje não tem tempo para vir à igreja. Nós tivemos, por exemplo, uma vigília sexta-feira. Eu não tenho tempo. Tem um culto hoje, eu não tenho tempo. Quer dizer, não tem tempo de manhã, não tem tempo de noite, não tem tempo para isso. Mas aí, quando Jesus voltar, e vai voltar, diga graças a Deus. A pessoa vai olhar e vai dizer assim, gente, por que eu não fui para a igreja com a minha mãe? Por que eu não fui para a igreja com meu pai? Por que eu não busquei a Deus? Veio o arrependimento, só que o arrependimento não tem como voltar atrás. Lembra do homem rico? Que Jesus contou sobre ele, acho que é Lucas 16, se não me falha a memória. Esse homem viveu uma vida regalada, esplêndida, tinha do bom, tinha do melhor, não lhe faltava nada, e ele ia de vento em popa. Aí chegou um dia, ele morreu, e ele foi levado ao Hades, um lugar de tormento. E tinha um camarada que comia o que sobrava na casa dele, que era um mendigo chamado Lázaro. E esse camarada morreu, foi levado para os anjos ao seio de Abraão, que é um lugar de descanso, de repouso. E esse homem rico olhou de lá do seu tormento e viu Lázaro no descanso. E ele disse, pai Abraão, mande que Lázaro molhe a sua mão e pingue pelo menos na minha boca para refrescar o fogo que está aqui. Pois é. E ele disse, quem está aqui não vai aí, quem está aí não vem para cá. E ele vai e diz assim, me deixe eu voltar e falar com os meus irmãos para que eles não venham para esse lugar de sofrimento. Sabe qual foi a resposta dada? Eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam a eles. Agora entenda bem, o que Jesus está falando? Que muita gente vai se arrepender quando não tiver mais jeito de consertar. Meu irmão, o apóstolo Paulo, um homem de Deus, ele disse o seguinte, no capítulo 9 de 1 Coríntios, se não me falha a memória, deixa eu pegar aqui. Ele diz assim, olha. Posso ler? Vou ler. Estou lendo. Li. Fazem uma pressão. Capítulo 9, versículo 27, está escrito assim, olha. Quem não achou, leia na tela. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado.
Agora olha para cá. Sabe o que Paulo estava falando? Ele estava dizendo assim: eu posso ensinar vocês a entrarem no céu, serem de Deus, e vocês se disciplinarem, e vocês viverem e fazer exatamente o que eu estou ensinando. Porque ensinar não é tão difícil, é? Difícil é viver o que aprendeu. Por exemplo, algumas mães e pais também reclamam comigo. Eles dizem assim: pastor, eu ensinei o meu filho, nunca deixei de educar, eu eduquei ele para ser alguém que prestasse na vida. O que deu nesse menino? O que aconteceu? Onde foi que eu errei? Você não errou. O problema foi seu filho ou sua filha não ter aceitado a disciplina, o ensinamento, as orientações, as instruções que você deu. O problema é esse. O problema está aí. Muitas vezes as pessoas acham assim: não, eu acho que fui eu que errei na criação dele. Não. Você pode ver, por exemplo, que até nas Escrituras Sagradas, que quem quis ser gente, no bom sentido, gente boa, foram, embora os seus pais não prestassem. Quer que eu te dê um exemplo? Jefté. É um herói da fé, porém, a mãe dele era uma prostituta. E o pai dele era um desqualificado, porque se um homem casado mexe com uma prostituta, esse sujeito tem problema na vida, não tem, irmão? Será que ele tem caráter? Não, certamente que não. Jefté nasce de uma relação assim. Mas, no entanto, Jefté se tornou um homem de Deus. Não foi por causa dos erros que os seus pais cometeram que fez ele viver da mesma forma. Você pode pegar na Bíblia Sagrada e você vai ver um monte de coisas em relação a essas. Você pode ver, por exemplo, a Raabe era uma mulher prostituta. Agora, quando ela conheceu o Deus das Escrituras Sagradas, o Deus Santo, o Deus vivo, ela disciplinou a sua vida e o seu corpo se tornou só de um homem que foi aquele com quem ela se casou e posteriormente gerou filhos e entrou para a história. Agora, tudo isso por quê? Porque ela aplicou ao ensinamento que ela recebeu. O que você tem recebido, o que você tem aprendido, você tem aplicado no seu coração? Paulo está dizendo: olha, eu ensinei para vocês o que eu aprendi. Agora eu faço uma coisa com o que eu aprendi. O que você faz, Paulo? Eu coloco o meu corpo para ficar sob o meu controle. Porque se eu deixar o meu corpo assumir o controle, eu não vou viver o que eu preciso viver. Eu não vou fazer o que eu preciso fazer. O meu corpo não vai deixar. O que Paulo, quando a Bíblia está falando de corpo, está falando de sentidos. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Qual é o dia e a hora que você está sempre disposto e animado para fazer uma oração? Para fazer um jejum? Para vir à igreja? Qual é a hora que você está sempre assim? Não, eu estou, pastor, qualquer hora para mim é hora. Somente se você aprendeu a fazer o que Paulo fazia. Se você não fizer, quando o pastor marcar uma reunião, é sono, é fome, é calor, é frio, é não sei o quê, é isso, é aquilo outro, qualquer sentido. É cansaço, eu não estou me sentindo bem. Você vai estar sempre tendo uma desculpa e o seu corpo vai sempre reclamar com você. Porque os nossos sentidos, em tese, são mesmo para poder ficar longe de Deus. Paulo mostra isso lá em Gálatas 5, que ele diz que existe uma luta, existe uma batalha, existe uma guerra entre a carne, sentidos, e o espírito. Existe uma guerra entre os dois e eles lutam. A carne luta para distanciar a gente de Deus e afastar a gente de Deus. E o Espírito luta para trazer a gente para Deus. E os dois estão sempre batalhando. O Espírito está puxando para cá. Vai,
Entra nessa, vai, escuta o que ele está te ensinando. Olha, faz isso, olha, isso aí vai mas isso aqui, poxa, como é que eu vou fazer isso? Não, faz, porque isso vai ser bom. Ah, não, mas isso aqui eu tenho que fazer essas coisas. Ah, não, esse negócio de ficar levantando cedo. Pois é, deixa eu te falar uma coisa. Eu já tive pastores que eu peguei coleções de livros que eu tenho e eu dei a eles, leia isso. E passava 4, 5 meses e eu perguntava, irmão, você leu aquele livro? Pastor, eu vou trazer para o senhor. Passava novamente, irmão, você leu? Pastor. Não, é o pior. Tem uns que nem pastores mais são. Aí você olha e você diz assim, qual é o problema? Não há disciplina. O corpo comanda. O corpo, os sentidos, os 5 sentidos do nosso corpo é que comanda a gente, que prende a gente. Nós não fazemos o que nós queremos, nós fazemos o que o nosso corpo quer, porque nós sempre damos a ele o que ele reclama de nós. E ele está sempre, principalmente, eu vou te falar, principalmente em relação a Deus, o nosso corpo não quer nada com ele. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela é clara e ela diz, a amizade ao mundo é inimizade contra Deus. Quem se torna amigo do mundo se tornou inimigo de Deus. Você vê, para um cinema, o nosso corpo, eu estou bem, que horas é o filme? Chega lá no filme, no cinema, assiste, não dá cansaço, não dá fadiga, não dá chilique nenhum. Agora, vamos para a igreja. Estou cansado. Ai, meu Deus do céu, não pode ser mais tarde? Por que tem que ir para a igreja? Domingo é o único dia que eu tenho para descansar. Não dá para ir para a igreja outra hora? Podia descansar um pouco, né? Estou cansado. Será que Deus quer isso? Não, Deus não quer não. Você que precisa, eu que preciso. Você que escolhe. Deus colocou diante de nós 2 coisas. A morte e a vida, a bênção e a maldição. E ele diz, decide qual é a que você quer. Se você quiser a bênção, você vai ter que se disciplinar. Se você quiser a maldição, viva relaxado. Não precisa de disciplina. A maldição virá e ela vai te apanhar. Por isso Paulo estava dizendo, eu subjugo, eu coloco o meu corpo para fazer o que eu quero, porque se eu deixar ele fazer o que ele quer, enquanto eu introduzo vocês e encaminho vocês no reino de Deus, eu fico do lado de fora. Olha para cá. Você já viu aquelas pessoas que você diz assim, eu evangelizei o fulano, eu ensinei para ele tudo que eu sabia. E o fulano hoje está abençoado. E você hoje está, ó. Qual é a diferença nisso? A diferença é que o fulano aplicou o que ele aprendeu no coração. E nós temos o ensinamento, mas não fizemos nada com ele. O que acarretou a nossa vida? Nós reclamamos. Não, é porque o diabo luta contra mim, pastor. Conversa fiada. Veja bem, olha, Daniel estava na Babilônia, Daniel tinha uma disciplina, até na alimentação. Ele não quis comer o manjar do rei. Agora imagine você, né? O presidente chamar você, vem comer comigo, na minha casa. Aí você diz assim, não, eu não vou, eu prefiro comer batata, abóbora, cenoura, eu prefiro comer alface. Eu prefiro comer pepino. Eu não quero essa regalia de vocês, de Brasília. Deus o livre disso. Está amarrado em nome de Jesus.
Olha, meu filho. Ia levar o celular, pedir o presidente, deixa eu tirar aqui, vamos postar no Facebook, umas selfies. Não, só para estar na mesa com o rei. E o camarada, não, eu vou comer, eu vou ficar aqui nessa comidinha. O outro diz, mas isso aqui não tem substância, isso aqui não... Não, é que nós já temos essa disciplina. Nós já estamos acostumados a comer isso aqui, rapaz. Isso aqui nos sustenta, isso aqui nós não estamos fazendo um experimento de agora, não. Isso aqui já é algo que nós aplicamos no nosso coração. E cá para nós, irmão, você já viu a alimentação do judeu? Olha, eu vou te falar uma coisa, não é fácil, não. Não é fácil, não. Porque ele abre mão de cada coisa que ele não come, e ele não come isso, sabe para quê? Para agradar a Deus. Ele disciplina o corpo dele. Enquanto a gente enche a boca assim, né? Que, mas pastor, um camarão assim rosa daquele bem grande. Já tem gente com vontade de comer. É a mesma coisa. Eles olham e nem sentem vontade nenhuma. Por quê? Porque já estão disciplinados em relação a isso. Eles receberam uma instrução e eles aplicam ela. E eles não sentem a necessidade, eles não enchem a boca com vontade de comer aquilo dali. Da mesma forma, é o que nós precisamos fazer quando recebemos a orientação do nosso Deus. Por quê? Porque se nós não aplicarmos a disciplina na nossa vida, sabe o que vai acontecer com a gente? Provérbios capítulo 5. Provérbios capítulo 5. Eu vou falar sobre a disciplina, sobre a correção, depois eu vou falar sobre o arrependimento. Falar sobre os dois. Esse dói, mas muda. O outro dói e às vezes não tem jeito. Capítulo 5 de Provérbios, versículo de número 23. Provérbios 5. O que está escrito aí? Ele morrerá porque sem correção andou. Correção é a mesma coisa de disciplina, irmão. É a mesma coisa de ensino. Quando você está corrigindo alguém, você está orientando aquela pessoa. Você está disciplinando ela. Não é assim, faça dessa. Ande dessa forma, age dessa maneira, fale desse jeito, se comporte desta maneira. Você está corrigindo a pessoa. E a Bíblia está dizendo, ele morrerá porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Lembra que eu te falei? Não é que a pessoa ande errado, não significa que ela não aprendeu, não. O que significa é que ela não aplicou o que ela aprendeu à sua vida. Aprender, aprendeu, mas a aplicação, que não é fácil falar, é fácil ouvir, mas fazer é o necessário, é o indispensável. E muita gente diz, por exemplo, assim, pastor, o fulano não sai da igreja, o fulano é crente há 20 anos, mas o fulano anda todo errado. Por quê? A gente aprende na igreja a fazer as coisas erradas, irmão? A gente aprende? Como a mesma coisa. O filho não aprende em casa o que ele faz na rua, mas na rua ele faz. Mas ele não é ensinado desta maneira em casa. Então significa que ele não leva para a rua, ele não leva para o colégio, ele não leva para a faculdade
o que ele aprendeu em casa. As pessoas dizem assim para mim: ah, pastor, faculdade é o terror. Quando a pessoa chega ali, meu Deus, é coisa que não presta. Pastor, lá tem de tudo, é droga, é bebedeira, é prostituição. É tanta coisa que quando chega na faculdade, se a pessoa não tiver cabeça, ela se perde. Filho, como eu te disse, Daniel não estava numa faculdade. Daniel estava numa cidade pervertida, imoral, idólatra, feitiçaria, bruxaria, magia, encanto e tudo quanto é praga tinha no lugar onde Daniel vivia. Mas Daniel aplicou o que ele tinha aprendido aonde ele antes estava. O que a gente aprende e a gente aplica na vida vai funcionar onde quer que você esteja. Onde você estiver vai funcionar se você aplicar. Então Daniel, por exemplo, aprendeu a fazer 3 orações todos os dias. E ele encontrava tempo para fazer suas orações. E esse foi o único motivo que o inimigo encontrou para poder acusá-lo. Então eles descobriram, nós temos uma maneira. Qual? Vamos pedir o rei para fazer um decreto que durante 30 dias ninguém peça nada se não for o rei. Saiu o edito real e saiu também a pena. Se alguém descumprir, já tinha as consequências. Vai ser jogado na cova dos leões. E todo mundo estava vibrando. E os inimigos de Daniel estavam lá. Agora quero ver se ele vai orar. Mas Daniel foi. Pegaram ele nas suas orações. Voltaram com ele, apresentou o rei. Jogou ele dentro da cova dos leões. O que aconteceu, irmão? O que aconteceu? Os leões comeram ele? Ok. Agora olha para cá. E se for você que estiver na cova dos leões? Olha para o seu vizinho e pergunta ele assim: irmão, você não está na cova dos leões, não? Porque o nosso problema é que quando a gente está na cova, a gente quer jejuar, quer orar, a gente quer cantar louvor, a gente quer, fazer vigília, a gente quer fazer orações na cova. E o leãozão já está lá. Já está lá turrando em cima na nossa saúde, no nosso sangue, nos nossos órgãos. Mas quando a gente estava fora da cova, a gente não. Essa é a diferença, filho. Essa é a diferença da gente disciplinar, da gente andar na disciplina, quando nós estamos bem. É o que Paulo diz: olha, fortalecei-vos na força do Senhor e no seu poder, para que possais resistir no dia mau. O que Paulo está falando? Filho, você está legal? Você está bem? Não, eu não estou legal não. Você sabia que isso pode ficar pior? Você pode não estar bem, mas você sabia que pode gerar uma consequência pior na sua vida? O senhor está doido, pastor? Eu vim na igreja para ser abençoado. Eu também. E eu estou falando justamente para você ser abençoado, que o negócio já está ruim, pode ficar pior. É por isso que Jesus chegou dizendo assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Porque Israel já estava na dor do arrependimento, porque Deus enviou profetas, Deus enviou mestres, Deus enviou gente para instruir, para ensinar, e eles aprenderam, eles sabiam, recitavam até de cor e salteado as promessas de Deus, mas não as aplicou nas suas vidas. Aí já estava a dor falando com eles, e para alguns a dor não só falou, mas a dor o silenciou.
Fale para o seu irmão, não deixe a dor te silenciar. Quantas pessoas hoje, às vezes olha para trás, e quando olha para trás, se você olhar para trás hoje é domingo, dia 30 de outubro, olhe para trás, do domingo passado até hoje, vê quanto tempo você teve e que nesse tempo você desperdiçou. Você não aproveitou para iniciar algo. Como, por exemplo, diz sempre assim, que o camarada sempre começa, eu vou começar uma dieta, pastor, segunda-feira. Pastor, eu vou começar a correr, vou fazer uns exercícios, segunda-feira. Por que não começar domingo? Por que não começar? Pastor, eu vou para a igreja, mês que vem. O dia que der eu venho. Não, filho, disciplina a sua vida. Em todas as áreas Deus nos instrui, Deus nos orienta, justamente para quê? Para nos disciplinar. Provérbios 6, 23. Eu vou falar sobre a consequência. Provérbios 6, 23. Olha que versículo bonito, olha. Porque o mandamento é lâmpada, a lei é luz, que é o ensino. A palavra lei sempre significa ensino, é luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Olha o que ele está falando. Quando Deus está nos corrigindo, nos orientando, quando Deus está nos disciplinando, Deus está querendo colocar a gente em qual caminho, irmão? No caminho da vida. A vida onde você vai ter paz, onde você vai ter sossego, onde você vai ter alegria, onde as coisas vão mudar, aonde você vai ser bem-sucedido, aonde você vai vencer. É para isso que Ele coloca a gente. Ele corrige, Ele orienta, Ele disciplina a gente. Não é para expor nossos erros, nossas falhas, não é para nos envergonhar, não é para nos entristecer, é para colocar a gente no caminho certo. Mas quando a pessoa não gosta da disciplina, não aceita, não gosta de ser corrigido, tem problema não. Provérbios 15, a resposta é essa. Eu não gosto, minha mãe vem falar comigo, meu pai vem falar comigo, o pastor fica pregando essas coisas, eu não gosto dessas pregações. Pense bem, é justamente no que você precisa melhorar. Está te aborrecendo? Você está ficando chateado com essas cobranças? É justamente nelas que você está falhando. Posso ler? Provérbios 15, versículo de número 10. Vai acontecer isso aqui, ó. Caso não queira, isso aqui é a sentença. Correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão. O que vai acontecer com essa pessoa? Olha para cá. Já viu aquela história que diz assim: se aconteceu assim, é porque Deus... É fácil, né, irmão? Jogar a culpa para Deus, Deus não está aqui para se defender. É fácil acusá-lo, é fácil transmitir para ele a responsabilidade. Agora Salomão está dizendo, ó, a correção severa é para que a pessoa deixe o caminho que ela está indo, vereda é caminho. É para que a pessoa mude, é para que a pessoa... pastor, minha mãe falou de uma forma tão dura comigo. Ô pastor, aquela pregação, o senhor foi muito assim, enfático, sabe? Aquilo ali doeu, foi lá dentro do meu coração. Sabe para que é isso, filho? Porque o arrependimento já está vindo falar contigo, já. Ele está logo atrás. É só abrir a outra porta que ele já entra. Que é o que Salomão está dizendo, olha. A correção, a disciplina é dura. É. Ah, mas tem que ser assim mesmo? Tem. Por quê? Porque isso é para corrigir o seu caminho. Mas se você odiar
essa orientação e odiar essa disciplina, sabe o que vai acontecer contigo? Você vai morrer. Você vai perder seu casamento, você vai perder sua família, você vai perder sua saúde, você vai perder suas finanças, você vai perder, por consequência, a sua própria vida. Aí, irmão, mas é porque fizeram magia, feitiço, é porque o diabo levantou. Não, é porque nós odiamos o que nos foi ensinado. Nós não aplicamos, nós não queremos. Nós não aceitamos aquilo. Nós não gostamos, o nosso corpo, ele não gosta de disciplina, filho. Ele não quer disciplina, o nosso corpo, ele quer sombra e água fresca, e olhe lá mais o que ele quer. De vez em quando eu fico olhando, por exemplo, tem uns programas estranhos na televisão. Agora eu estava vendo, por exemplo, a matéria de uma mulher. De onde ela é? Tu lembra que eu falei com você? A mulher mais gorda do mundo. É 523 quilos, parece que a mulher tem. Eu vi essa reportagem, saiu até no jornal aqui. É do Egito, isso mesmo, obrigado. Tu viu essa reportagem? Eu li esse negócio. Eu falei com a minha mulher, eu mostrei assim para ela, eu disse assim para ela, como é que a pessoa chega a uma situação dessa, irmão? Aí na hora Deus disse, qualquer um pode chegar. É só não disciplinar. Porque você já viu que as pessoas às vezes dizem assim, mas eu como de tudo, mas não me acontece nada. E de uma hora para outra vem uma marreta na cabeça dela, puf, foi-se. Eu não estou fazendo isso aqui para colocar pavor em vocês, não é a minha ideia, não. Mas eu estou mostrando para você que as orientações de Deus para a gente viver e para a gente ter qualidade, não só viver, porque, irmão, o importante não é só viver, mas é ter qualidade de vida. O cuidado de Deus para em todas as áreas Ele nos instruir, nas nossas finanças, na nossa família, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa saúde, porque Deus nos deu um corpo. Agora quem cuida dele é você. Deus nos deu saúde, agora quem mantém essa saúde dentro do corpo é cada um de nós. Pastor, mas é que eu não consigo ver, sabe? Eu não consigo, pastor. Se eu ver, eu sei que me faz mal, eu não posso comer. E por que tu come? É a disciplina, irmão. E o diabo quer que a gente seja indisciplinado. E depois, em outras palavras, se acontecer qualquer coisa errada, Deus é quem não nos abençoou. Lembra quando Jesus está 40 dias no deserto e o diabo chega lá, ele estava com fome. O diabo chega lá e diz para ele, você não é o filho dele? Por que ele é seu pai e ele não te deu pão para você comer? Por que tu serve esse pai que te deixa passar fome? Para que Jesus estava fazendo um jejum? Disciplinar o seu corpo. Porque você já prestou atenção quando você faz um jejum, o que acontece com o seu corpo? Ele grita, ele esbraveja, ele reclama, ele faz você sentir náuseas, vontade de vomitar, ele faz você sentir fraco, sem querer nem andar, sem querer nem falar. Faz para você ver. O que é que você carrega? Aí a pessoa diz, como é que a pessoa consegue fazer isso? Disciplina. Começa e vai fazendo, que daqui a pouco você não sente mais nada.
Quando eu comecei, por exemplo, voltar a me exercitar, eu senti dor, meu filho, mas eu senti cansaço, eu senti fadiga, eu falava, hoje eu não vou mais, eu vou assim mesmo, eu vou de novo, porque eu falei que eu ia fazer, eu vou fazer, até você chegar a um estágio onde agora para mim tanto faz. Por quê? Disciplina. Eu não consigo fazer. Disciplina. Falei, eu faço agora, porque, olha só, eu vou te dar alguns motivos por que eu fui fazer isso aí. O pastor Jaime, um dia a gente estava lá no Rio de Janeiro, e o missionário disse assim, a enfermeira está aí? Tá. Então todo mundo desce ali e vai lá medir a pressão lá. E a gente foi medir a pressão, a minha estava alta. Não só a minha, vários pastores. O missionário não falou nada, não. Passou uns dias, o pastor Jaime foi, me ligou e disse assim, Carlos, você foi no médico? Eu disse, ainda não. Ele disse, irmão, vai lá. Olha, você tem sua esposa, seus filhos precisam de você. Você tem um ministério, a igreja aí no Pará, o povo do Pará precisa de você. E que você esteja bem, para que você possa servi-los. Você tem o Espírito Santo. E o seu corpo é dele. Mas o seu corpo tem que estar bem para que o Espírito Santo te use. Aquilo me tocou. Falei, eu vou ter que fazer. Aí um outro pastor que estava sentado lá na minha casa, ele me falou uma coisa assim mais conclusiva, mais dura. Que ele disse assim, Deus nos dá o corpo e ainda vem morar dentro dele. Mas se a gente não quiser fazer a vontade do Espírito Santo, ele vai procurar outro. E vai deixar o nosso corpo para lá. Nossa! Eu olhei para ele e disse assim, pastor, o senhor trouxe tênis? Ele falou, trouxe. Eu vou arranjar um short para o senhor. Vamos fazer uma caminhada no bosque agora ali comigo? Eu comecei naquele dia, irmão. Isso por acaso foi uma quinta-feira, não foi? Acho que uma terça, uma coisa assim. Segunda eu sei que não era. Naquele dia foi onde eu falei, eu vou ter que fazer isso. Para quê? Para mim não chegar na dor do arrependimento. Porque a dor do arrependimento pode ser essa. Quer ver? Olha. Apocalipse capítulo 2. Eu já estou terminando. Diga graças a Deus. Apocalipse 2. Posso ler? Vamos ler. Eu estou com a dor do arrependimento aqui agora, irmão. Me arrependi porque eu não comi um negócio antes de sair de lá para cá. Eu estou com a dor do arrependimento aqui. Ai, ai. Posso ler? Posso? Apocalipse 2, versículo de número 21, diz assim. Essa é a dor do arrependimento. Ó. Olha para você ver. E lhe dei tempo para que se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um segundo as vossas obras. Olha para cá. Primeiro problema. O que que Deus diz que Ele deu? Tempo. Mas mesmo Ele dando tempo, esse tempo não foi utilizado. Só para a gente poder fazer uma coisa melhor. Quanto tempo você está na igreja?
quanto tempo Deus falou com você sobre algo que Ele te orientou e você não tomou providência ainda? Tem quanto tempo? Se há tempo, comece hoje. Por quê? Porque amanhã Ele diz assim, ó, se não arrependerem, eu vou colocar numa cama. Então já vem primeiro doenças. A doença não é o fim não, irmão. A doença é um grande pregador. É das maiores, das mensagens mais fortes que Deus tem. É a doença. E ela chega, como eu estou lhe falando, ela chega porque a disciplina veio na frente, mas a gente não quis ouvir. Aí Deus disse, então eu vou mandar a dor do arrependimento falar contigo. Aí a dor do arrependimento vem. E mete dentro do sangue, mete dentro da carne, dentro dos nervos, nos tendões, em alguma coisa da nossa vida. O arrependimento fala uma mensagem tão forte que a gente grita. E às vezes tem gente que não dorme, tem gente que não anda, tem gente que não come, tem gente que não fala, por causa da dor. Mas a dor está sempre pregando para ele, pastor, é de manhã, é de tarde, é de noite. Porque você vem uma vez por semana, se quiser vir. Você vem durante a semana, né, você vem me ouvir. Mas a dor do arrependimento fala contigo toda hora. Eu não quero ver a cara daquele pastor que eu não suporto mais, que toda vez que eu vou na igreja, ele fala sempre a mesma coisa. Eu não quero ouvir aquilo. Pode ficar tranquilo, que a dor do arrependimento vai contigo para onde você for. Porque Deus ele não quer desistir da gente, Ele quer salvar a gente, Ele quer livrar a gente, Ele quer que a gente mude, Ele quer que a gente seja transformado. Mas caso a gente não queira, Ele diz, mas eu vou insistir. Então a única maneira de fazer a gente desistir da nossa loucura e desistir da nossa destruição é a última mensagem. Fala para o teu vizinho, olha, a dor é o último pregador. Se você não escutar ele, me perdoa a expressão da palavra, mas você vai estar ferrado. Se você não escutar essa mensagem, você está perdido. Porque aí vem primeiro a cama, e depois da cama vem o quê? A morte, destruição. Você vê que Deus está dizendo, destruirei. Vem a destruição, vem a morte, vem a destruição da família, vem a destruição, vem a perda. Deus está falando assim, ó, você vai começar a desmoronar. E a coisa vai perder toda a sua composição. E tudo aquilo por quê? Porque não houve arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento não é só remorso, sentimento de pesar. Eu estou triste, pastor, com essas coisas que estão acontecendo. Não, arrependimento é mudança de atitude, de comportamento que a gente tem que ter e tem que ser rápido, porque Deus tem pressa. Por quê? Porque a morte é ligeira. Você já viu como é que ela vem, irmão? Ela vem de uma forma que o sujeito nem percebe. Ela sempre nos pega de surpresa. Você fica às vezes assim espantado. Meu Deus, como é que aconteceu isso? Meu Deus, como é que houve essa situação? Por quê? Porque vem dessa forma. Mas o tempo foi dado. A mensagem veio. E Deus diz, mas não se arrependeu, está na prostituição, está na fornicação, está na mentira, está na vida errada. E eu tenho falado, eu tenho instruído, eu tenho conversado, eu tenho chamado, eu tenho procurado, suportei isso, aguentei essas coisas até agora. Mas então eu vou mandar o último pregador, já que o Carlos não deu conta, eu vou mandar o último pregador que eu tenho para você. Ele vai pregar primeiro na sua vida. Ele vai jogar você em cima de uma cama, aí vai vir a dor.
Aí depois vai pregar lá na tua casa, na tua família, e tu vai ver a tua casa desmoronando ao teu redor, ao redor dos teus olhos. Você vai ver os problemas começarem a acontecer. Se você não ouvir isso, aí vem a destruição total. E todos saberão que eu sou o Senhor, porque a igreja é minha, mas não é para viver como quer. A igreja é minha para viver da minha maneira. Então Deus exige de mim e de você disciplina. E espera que não seja com arrependimento, porque a disciplina com a instrução é a melhor coisa que há, do que a disciplina com a dor do arrependimento. Escute a dor da disciplina e ande nela, que não vai doer a dor do arrependimento, que vai ser dolorido demais. Diga misericórdia. Amém. Apocalipse 16, já que nós estamos em Apocalipse, vamos ficar por aqui. Eu já vou terminar, digam graças a Deus. Amém. Apocalipse 16, posso ler? Vou ler. Olha que coisa terrível, irmão. Eu estava lendo esse versículo aqui, puxa vida, que coisa. Tem esse aqui, tem um outro aqui também de Apocalipse. Eu vou ler já contigo, já. Apocalipse 16, versículo 11. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Olha que coisa terrível. O camarada está doente, a destruição entrou na vida da pessoa, e a pessoa ainda blasfema, atribui aquele mal a Deus. Mas Deus está me deixando passar por isso. Deus não está deixando passar, não. Deus está falando, eu quero te tirar daqui, mas eu não vou te tirar daqui para você viver a vida medíocre que tu vive. Eu vou te tirar daqui para você viver a vida que eu planejei para você. Sabe por que eu não te tiro daí? Porque você não quer fazer conforme o que eu tenho para você. O dia que você se render e falar assim, tá bom, Senhor, faça a tua vontade e não a minha. Opa, como é que é? E Senhor, faça a tua vontade, está aqui, eis-me aqui. O Senhor quer me enviar? Me envia. O Senhor quer que eu fique? O Senhor quer que eu fale? O Senhor quer que eu cale-se? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quiser, eu estou pronto aqui para isso. Ah, é? É, então tá bom. Satanás, sai de cima dele, porque agora a conversa é comigo. Apocalipse 9. São dois sentidos. Nós vamos falar nesse aqui que fica mais conclusivo. Apocalipse 9. Então você vê, Deus dá o tempo. Sabe o que Deus está fazendo hoje com a humanidade, irmão? Ele está dando o tempo. Deus não quer que ninguém se perca. Ele está dando tempo. Sabe por que Jesus não tomou uma medida drástica com a igreja brasileira, a igreja evangélica do Brasil? Sabe por que Deus não tomou ainda? Deus está dando tempo. Mas, amigo, chega uma hora que o tempo esgota. Mas não fica pensando que Deus está alheio ao que está se passando, não, que não está, não. Apocalipse, capítulo 9, versículo de número 20. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, nem se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem podem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem de sua fornicação e nem dos seus furtos. Então veja bem, ou ladruices, né? Ali na nossa Bíblia está ladruices. Não deixa de mudar. Então veja bem, o que acontece? Olha o que Deus diz, os outros homens, mesmo as pragas é destruição, irmão. Ei, presta atenção, ó. Essa mensagem é atual. Fala para o teu vizinho assim, irmão, Deus está falando com você. Escuta o que Deus está te falando.
Deus não quer que a dor venha falar contigo, não. Mas se tu quiser, Ele manda hoje mesmo. Está amarrado? Então escute. Vocês podem me amarrar, mas não pode amarrar Deus. Então veja bem, não é que eu queira isso, irmão. Isso aqui é para a gente abrir os nossos olhos. Olha, quando eu trabalhei numa empresa, que eu fiquei nela 1 ano, eu saí desta empresa para o ministério. Por causa do chamado de Deus. Aquela empresa foi para mim como o Egito foi para Israel. Serviço duro. Eu tinha uma profissão, mas na minha profissão eu não conseguia vaga. E todos os dias, no meu turno de trabalho, que eram 8 horas, eu pegava 16.000 quilos nos meus 2 braços. Barras de chumbo de 40 quilos cada uma. Até totalizar 16.000 quilos. E levantar assim cerca de 1,20 m de altura, que é mais ou menos essa aqui, assim, por aqui assim. 1,15 m, 1,20 m. Todos os dias você agachar e fazer isso. Quando eu conheci o Evangelho, eu conheci Jesus, eu trabalhava nesta empresa. Eu não saí de lá porque o serviço era pesado, não. Eu saí de lá porque Deus realmente me chamou para o ministério. E sabe para que Deus me colocou naquela empresa e não me deixou? E eu tinha uma boa profissão, mas eu não encontrava serviço. E sabe por que Deus me colocou ali? Sabe para quê? Para falar comigo. Porque aos meus 7 anos de idade, uma senhora chamada Bertolina, na cidade de Brasília de Minas, me evangelizava. E eu zombava dela, da igreja dela, ela era da Assembleia de Deus, e eu zombava dela, zombava dos crentes, apedrejei eles lá na igreja deles, acabei com o culto deles um dia. Era quase o satanazinho, né? Na minha adolescência, também me evangelizaram, vinham falar comigo, eu não quis ouvir. Deus deixou a dor falar. A dor é você saber que você poderia ganhar mais, viver melhor, viver bem, com a profissão que eu tinha, mas eu não achava uma porta, e na minha casa não tinha o que comer, então eu tive que trabalhar naquilo que apareceu, e eu fiquei 1 ano naquela empresa. Todas as vezes que Deus quer falar alguma coisa comigo que eu não estou prestando atenção, Ele me faz sonhar, voltando a trabalhar naquele mesmo setor. Eu logo já pergunto: o que queres, Senhor? Do que o Senhor precisa? Por quê? Porque dói, meu irmão. Não sei nem se existe mais isso lá mais. Né? Mas por quê? Porque dói você produzir de uma forma tão absurda e não ter o retorno devido que você deveria ter. Como hoje, às vezes, você está passando por isso. Eu trabalho como um jumento, pastor, mas o meu pagamento é isso. Deus está falando com você, isso é a dor. Deus está conversando contigo. Mas o que Ele quer? Ele quer mudança. Porque Ele está dizendo aqui, olha, esses outros homens que não foram mortos por essas pragas, e que não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios.
Onde é que os demônios estão sendo adorados? E os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem podem ouvir, nem andar, e nem se arrependeram dos homicídios, não se arrependeram das feitiçarias, nem da fornicação, nem dos furtos que cometeram. É dos erros da vida errada que nós levamos, que nós vivemos, e a gente não quer mudar aquilo. Não, está bom. Está do jeito que eu quero. Não precisa ser melhor do que isso, não. Está bom já. Bom, se nós não quisermos mudar, é um direito nosso. Só que vai chegar uma hora que talvez a pessoa vai querer mudar. Só que não haverá mais tempo. Hebreus 12. Esse é o último, eu não vou ler mais nada depois disso. Está prometido e confirmado. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Daqui a pouco você tem que confirmar alguma coisa aí. Vamos lá. Hebreus 12. Posso ler? Versículo 16 eu estou lendo. Quem não achou, leia na tela. Ou então ache depressa. Vou ler. Já está na tela, ó. Olha só. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Olhe para cá. Deus vai falando com a gente, mas a gente não ouve. Você pensa que o que Jacó ouviu, Esaú não ouviu, não? Mas brincava. Profanar as coisas de Deus é o que muitas pessoas têm feito, como Esaú. Por quê? Porque embora Esaú tinha as promessas de Deus, e ele era o primogênito, quer dizer, aquele que tinha o direito à bênção. Nós temos o direito à bênção. A bênção é nossa, a saúde é nossa, a prosperidade é nossa, a paz é nossa, a alegria é nossa, o perdão é nosso, o Espírito Santo é nosso. Tudo isso são bênçãos prometidas por Deus a nós. É nosso. Nós temos direitos a essas coisas. Por que nós então não as recebemos, pastor? Porque lembra de Esaú? Ele tinha o direito, mas ele profanou as coisas de Deus. Ele desmereceu elas, tanto que ele vende o direito que ele tinha por um prato de comida. Olhe para cá. A pessoa vende o direito que ela tem, a saúde, a paz, por um sentimento de mágoa que ela não libera um perdão. A pessoa vende o direito que ela tem ao Espírito Santo de Deus, o direito que ela tem à liberdade, o direito que ela tem à vitória, às conquistas, à prosperidade. Ela vende esse direito por um momento de prazer e satisfação carnal, como em um ato sexual, quando a pessoa é solteiro e vive na fornicação, na masturbação, ou coisa nesse sentido, que a pessoa está trocando a bênção, que ela tem o direito, por aqueles instantes de um prazer momentâneo que o pecado traz. Porque se você é solteiro ou solteira e não consegue se conter, case. Mas só não case só para poder legalizar a coisa, não. Quantos às vezes estão dentro da igreja, irmão, metido a cara na pornografia? Ah, mas eu só vejo, eu só me delicio naquilo, e está perdendo a bênção. O direito é dele ser abençoado, está perdendo a bênção.
É como se Deus estivesse dizendo: Esaú, como é que você pode ser tão miserável de você trocar uma bênção tão importante como essa, que é a promessa dada por Abraão? A promessa dada por Deus a Abraão, de fazer dele uma grande nação, de fazer dele um grande homem, de seus descendentes serem abençoados, é como se ele estivesse dizendo: eu não quero, isso aí é porcaria para mim, perdoa a expressão da palavra, eu prefiro isso, esses momentos de prazer que eu tenho com essas mulheres aqui, eu prefiro, né, viver minha vida, fazer como eu quero, curtir, ir para a balada, né, a festinha, cair na gandaia, pintar e bordar, vai. Só que, ele diz, depois você pode buscar e não achar mais lugar de arrependimento. Escute. Eu tive um obreiro na nossa igreja, eu já falei várias vezes sobre isso aqui. Não foi aqui não, em outro lugar aí do Brasil. Esse obreiro chegou comigo e disse: pastor, eu estou com um problema muito sério, eu vou ter que fazer uma cirurgia nos meus rins. Naquele tempo não tinha laser ainda, e tinha que abrir, porque dentro do rim tinha um cálculo de 1 centímetro de tamanho. E a médica disse que não tinha como extrair aquele cálculo. E o que aquele camarada, ele chega comigo, eu dei para ele uma palavra, fiz para ele uma oração e disse: hoje até às 10 horas da noite Deus vai tirar essa pedra daí de dentro. 9h45 da noite, Deus tirou a pedra de dentro. Ele falou para mim: pastor, a médica disse que ela não sai, se sair, ele vai ter que ser quebrada. Eu falei: eu não sei se vai ser quebrada, se vai ser inteiro. Eu estou falando contigo que Deus vai tirar ela daí de dentro, e Deus vai tirar. E 15 para as 10 da noite, Deus tirou a pedra de dentro dele inteira, e não teve um arranhão e nenhum sangramento. E ele colocou ela e levou e mostrou para mim, mostrou para toda a igreja. Passou uns tempos, esse rapaz veio comigo e disse assim: pastor, eu fui fazer uns exames e a conclusão é que uma junta médica me analisou e eu estou com um câncer na garganta. Eu dei uma palavra para ele, fiz uma oração por ele, e ele voltou, e os médicos, ele disse: pastor, eles faltaram me virar ao avesso, e o câncer desapareceu, sumiu. Passou uns tempos, ele voltou comigo. E sabe o que ele me disse? Pastor, fiz uns exames, estou aidético. Eu olhei para ele e disse assim: irmão, Deus nunca tirou uma pedra do meu rim. Até porque eu não tinha. Deus nunca me curou de um câncer. Eu não tinha um câncer. Talvez eu contraísse um. Ele me tirou da picaretagem, da safadeza que eu vivia, porque eu vivia afastado dele. Disso ele me tirou. Ele me tirou da bebida. E nunca mais me apareceu outra coisa. O que você anda fazendo da tua vida? Só que eu sei, Deus fez 2 milagres na tua vida. Que sarna tu anda procurando para se coçar? Porque cada hora você vem com um problema diferente, meu amigo. Cada hora você vem com uma coisa, o que se passa contigo? O que você anda fazendo, irmão? Você é um homem casado. Onde é que você adquiriu isso? Se você não era, por que agora você é? E depois de você estar na igreja, você está adquirindo essas coisas. Você fez transfusão de sangue? Foi problema de contágio de alguma coisa? Não, ele não me contou, mas a esposa dele contou depois. Deus vai curando a pessoa, Deus vai libertando a pessoa, Deus vai abençoando ela, e a pessoa vai voltando para a lama e entrando no pecado, achando que Deus vai ficar toda hora ali socorrendo ela. Foi o que Esaú fez. Quanto tempo Deus esperou esse sujeito?
E ele sempre profanando as coisas de Deus, sempre desprezando as coisas de Deus, sempre deixando Deus em segundo plano, sempre priorizando seus prazeres, suas satisfações pessoais e carnais. Chega uma hora que ele vai orar, como chegou uma hora que aquele irmão, nós oramos, eu orei por ele, eu batalhei por ele, mas ele morreu. Com 45 dias, um homem de 93 quilos, estava pesando, acho que 38, 39 quilos. Ele secou, literalmente, ele foi comido. Por causa de quê? Deus deu ele tempo, Deus fez coisa na vida dele, mas ele não arrependeu, irmão. Ele não parou com a vida. Arrepender é mudar de vida, é mudar o sentido, é mudar o pensamento, é mudar a mente, é mudar o coração, é mudar os rumos. Deus está abençoando a gente, Deus está abrindo os nossos caminhos e nós estamos com papagaice, fazendo coisa que não deveríamos fazer. Aí o que vai acontecer? Vai chegar uma hora. Pastora Beth, pastora Carla, pastor Carlos, dona Mônica, obreiro, vai juntar todo mundo, vai orar, vai clamar, vai chorar, vai pedir, mas não vai receber. Ele buscou, ele chorou, ele lamentou, ele clamou, ele implorou, ele pediu, mas não tinha mais lugar. Não deixe que o arrependimento, a dor do arrependimento atrasado, tire e roube de você o que Jesus conquistou gratuitamente na cruz. Não brinque com as coisas de Deus. Deus não está brincando com a gente. Deus está nos instruindo e Deus está nos orientando que Ele quer evitar o pior amanhã. Ele quer evitar o pior lá na frente. O pior está vindo ali. O pior está a caminho. E nós estamos como se nada tivesse acontecido. Não, qualquer coisa eu patrocino, eu faço um patrocínio, qualquer coisa eu vou lá na igreja, o pastor ore. Não brinque com isso. Vai chegar uma hora, e é por isso que às vezes nós vemos, irmão. Outro dia eu fui numa visita no hospital, e de 7 pessoas com câncer, 6 eram cristãos evangélicos. Eu olhei e disse: Deus, o que está acontecendo com o seu povo? O Senhor diz que é nova criatura. A senhora, eu conversei com cada uma, a senhora, desde quando tem isso? Pastor, eu já estava na igreja. O que está acontecendo, gente? O Espírito de Cristo vivifica, o Espírito de Cristo cura, o Espírito de Cristo liberta, o Espírito de Cristo traz vida. O que está acontecendo com o povo de Deus? E muitos daqueles, irmãos, infelizmente a vida é interrompida. Por quê? Não é que a pessoa não ore, não é que a pessoa não clame, não. Ela clama, mas não tem mais lugar, não tem mais jeito. O que Deus não quer é que eu e você chegamos a essa encruzilhada, chegamos a essa situação onde Ele disse: eu não posso te ajudar, porque olha, eu passei 7 anos, eu passei 14 anos, o Carlos falando no teu ouvido. Para você era um chato, para você ele pegava no teu pé, para você ele era nojento, mas ele passou esses anos falando, orando, pedindo, chorando, clamando, e eu te abençoando, eu te libertando, e eu te poupando, eu te economizando. E o que você fez no final de tudo isso? Aproveitou? Você continuou do mesmo jeito. Isaac ensinava Esaú, mas ele continuava do mesmo jeito. Deus vai falando comigo, Deus vai falando contigo, Deus vai ensinando para a gente, e a gente não muda. Deus vai chegar uma hora que Ele diz: eu não posso fazer mais nada. Você vai pedir, vai clamar, vai chorar, como Esaú chorou, clamou, mas não tem mais jeito. Porque a bênção, que era o direito dele, ele perdeu ela. Como aquele homem, jovem, novo, não teve nem filho, nem descendência para deixar. Foi embora, 42 anos. Podia ter vivido, no mínimo, na perspectiva de Deus. Pelo menos mais 28 anos. Ele poderia ter vivido, ele perdeu a bênção dos 28 anos. Por quê? Porque não tinha mais lugar.
Você quer que chegue a uma conclusão como essa? Então, se a dor já pregou para você, pastor, essa palavra é para mim, então guarda ela, pratique ela, vive nela, aplica ela à sua vida. Muda, toma atitude hoje, começa hoje. Deus, eu vou lutar. Pastor, não é fácil, mas lute. Discipline a sua vida, não faça o que o seu corpo quer, não faça o que a sua alma deseja, faça o que Deus te orienta, o que Deus te ensina, porque Deus está falando, se você soubesse, aqui tinha uma pessoa, quer ver, a pastora Elizabeth está ali, ela não sabe disso, a minha mulher sabe que muitas vezes eu falei com ela, a Elizabeth quando estava aqui, eu conversava com essa mulher, mas ela era cabeça dura. Ela levou cada cacetada na vida. Aqui dentro da igreja. Até ela ouvir. E eu falava com a minha mulher, se ela soubesse o que é que Deus tem para fazer na vida dela, ela já tinha tomado uma postura há muito tempo. Há muito tempo. Falei, mas eu não posso chegar e exigir que a pessoa faça, a pessoa tem que querer fazer. E aí, quando ela foi e ela tomou a postura que Deus sempre instruiu que era para ela fazer, ela tomou essa postura, Deus começou a tirar ela de tudo aquilo que ela estava, e Deus foi fazendo coisas na vida dela, que Elizabeth estava endividada até o nariz dela, né? Deus fez pessoas perdoarem dívidas dela, devolver cheque para ela. Foi ou não foi? Ela está ali, ela pode confirmar. Deus trouxe ela para dentro do ministério, para dentro da obra de Deus. É uma bênção de Deus. Quantas pessoas têm sido abençoadas por ela aqui? Já era para ela estar aqui há anos. E eu dizia para minha mulher, se ela soubesse, ela já largava essas coisas, tudo que ela está fazendo. Ela parava com esse negócio, ela está indo contra Deus. Eu não falava isso para ela, porque ela tem que ir pelo ensinamento, não é pela forçação. A mesma coisa eu posso olhar para você e te dizer, se você soubesse o que Deus tem para fazer, você pararia de lutar com Ele. E você escutaria a dor da disciplina. E você aplicaria a disciplina. Mas dói, pastor. Eu sei. Não é fácil ser crente. Você tem que negar muitas coisas. Não é fácil, eu falo com os meus pastores, não é fácil ser pastor. Eu falei lá para a moça, lá sentada na minha casa, eu disse para ela, se eu quiser, é assim. Às vezes, por exemplo, eu fico um dia em casa. Eu fico para dar um pouco de atenção à minha mulher. E nesse dia que eu fico com ela, e como todos os dias que eu chego em casa, eu só vou estudar tarde da noite, quando ela dorme. Ela dorme por volta de 11h30, meia-noite, ela está dormindo. É a hora que eu pego a Bíblia, é a hora que eu pego o livro, é a hora que eu pego alguma coisa para poder estudar. Essa noite, por exemplo, eu fiquei até 3h da manhã. Eu fiz uma vigília ontem, sexta-feira. Saí daqui, fui para casa, fui tomar um café com meu filho, depois fui levar meu filho no colégio. Eu fui dormir a quase 8h da manhã. E foi 10h30, mais ou menos, eu acordei. Eu não preguei meus olhos durante o dia. E a minha mulher foi dormir, era por volta de 11h30, eu peguei as minhas anotações, as minhas coisas, eu fui lá verificar, fui lá dar uma relida, fui escutar um pregador que eu gosto de ouvi-lo. Eu fui escutar, era 3h da manhã, quando eu desliguei o fone e fui dormir. E quando foi 5h40, minha mulher me chamou, está na hora. Vamos embora? Aí como é que o senhor aguenta? Irmão, ou eu sofro essa dor, dói? Dói. Não é fácil, não. Dói. Ou eu aguento essa, ou eu vou aguentar outra. Será que eu aguento a outra? Essa é mais fácil de aguentar, porque a outra, você perde todo o seu direito. Isso é disciplina. Se a gente não tem disciplina, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Isso é só para dizer a você,
para quem vive. Às vezes eu fico olhando, por exemplo, igual eu estava falando com meu filho ali, olha, aproveitar que ele está aqui, estava falando assim, olha, para as coisas de Deus, às vezes a gente está sempre cansado, né? Mas quando está com o celular na mão, num joguinho, não cansa com nada. Não sei por que o pessoal não aprende um jogo bíblico, né? Mas acho que também não ia prestar. Fazer um joguinho da Bíblia, vamos ver quem sabe mais. Quem tem mais conhecimento. Vamos ver, né? Então é isso que nós precisamos. E é isso que Deus não quer que aconteça conosco. Não deixe que a dor do arrependimento, ela vai te ensinar. Mas nessas alturas, você já sofreu, já está doendo bastante. E talvez, se você bobear, né, e se aborrecer mais ainda, aí não vai ser mais a dor do arrependimento que vai falar, não haverá mais arrependimento, aí que a coisa vai mesmo. Diga, Deus me livre disso. Feche os seus olhos. Nosso Pai e nós.